O dólar está disparando. Só nesse ano alta de mais de 17%, sendo que nos últimos 6 meses ele sobe 10% e no último mês ele está subindo mais de 3%. Eu sei que tem muito investidor que fica preocupado num período assim, tem muita gente querendo saber o que está acontecendo e principalmente como se proteger de um cenário de dólar mais alto. É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, destacando aqui 2 erros bem comuns que eu vejo vários investidores cometerem em cenários de dólar em alta, mostrando exatamente o que eu estou fazendo, explicando por que eu estou fazendo o que faço tanto na minha carteira quanto na carteira dos meus clientes. Então presta muita atenção porque eu vou começar te explicando o que está acontecendo. E se você gostar dessa explicação, aí já deixa o dedo no like, beleza? Aí eu vou começar aqui trazendo primeiro apenas fatos e depois trazendo a minha opinião de como lidar diante dos fatos. Comento isso que tem muita gente que politiza a alta do dólar, por incrível que pareça. Fiz um vídeo lá no meu Instagram sobre isso e já politizaram. Falaram, quando Paulo Guedes falou do dólar alto, você fez algum vídeo? Então tem gente mais preocupada em fiscalizar aqui os vídeos que a gente faz do que em tomar boas decisões de investimento. Se você está mais preocupado com investimentos, presta muita atenção. O primeiro fato, o real é até agora a quinta moeda que mais se desvalorizou nesse ano, o que não é muito bom e piora quando a gente olha quais são as 4 que estão na nossa frente. São as moedas de Gana, do Sudão do Sul, do Egito e da Nigéria. Pra você entender porque o dólar sobe, é importante lembrar daquela fórmula de oferta e de demanda. Tem muita gente tirando dinheiro do Brasil, reduz aqui a quantidade de dólares e isso faz com que o dólar aumente frente ao real. Aí, segundo economistas, o maior motivador para um dólar mais alto são os problemas internos aqui do Brasil. Eles dizem que se não fossem pelas questões políticas e fiscais, o dólar deveria estar no patamar de R$ 5,10 e argumentam que os fatores domésticos explicam quase 80% da elevação do dólar. O que eu acredito, aqui é a minha opinião, ser uma visão compartilhada pelos ministros Fernando Haddad e também pela Simone Tebet. Não à toa, eles estão tentando, segundo matérias, convencer o Lula a tomar medidas para aumentar a credibilidade do arcabouço fiscal. Agora, o que é a questão fiscal do governo, ou seja, os gastos versus a arrecadação, tem a ver com a alta do dólar? Te adianto, tem muito a ver, eu já vou te explicar isso, mas antes, eu quero te lembrar que nesse momento aqui, a gente está com algumas vagas abertas para sessões gratuitas de consultoria de investimento, que é a possibilidade de você ficar frente a frente com um especialista aqui do Clube do Valor, que vai analisar como você está investindo, traçar um plano novo de investimentos. O QR Code aí está na tela para você agendar uma consultoria agora. Dito isso, o que o fiscal tem a ver com o dólar? Eu já te antecipo que muita coisa. Para você entender o tamanho do problema fiscal, dá uma olhada aqui no nosso déficit, que é um déficit recorde. Para você entender essa dinâmica, tá? Arrecadação menos gastos gera um superávit ou déficit. E mesmo se a gente ajustar o gráfico do déficit, tirando o impacto de gastos com juros da dívida, é o que é chamado de déficit primário, a gente ainda assim está no segundo maior patamar da história, atrás apenas do período do Covid e pior do que no período da era Dilma, em que aquela gastança acarretou inclusive no seu impeachment. Um déficit contínuo e crescente diz basicamente o seguinte: o governo está gastando muito mais do que ele arrecada, e por si só já é um problema, só que esse problema fica maior quando a gente vê a arrecadação batendo recorde atrás de recorde. A arrecadação foi recorde no mês de abril, foi recorde no mês de maio, foi recorde no mês de julho, foi recorde no primeiro semestre. E fazendo uma analogia, é como se você aí que está assistindo esse vídeo tivesse num ano muito bom de renda, quer dizer, você cresceu na sua carreira, você está ganhando muito mais dinheiro, só que você está com um orçamento mais estourado do que nunca. Quer dizer, se no ano passado, quando sua renda era menor, você gastava mais do que ganhava, agora com a renda maior e com gastos ainda maiores, o buraco, o prejuízo mensal é cada vez maior. É importante você entender que o que o mercado está olhando, o que é o mercado? É a soma de todas as pessoas, a soma de todos os investidores. As pessoas olham para esses números, mas também percebem uma falta de boa vontade em cortar gastos por parte do governo. Parece que só há boa vontade em aumentar impostos. Não à toa, a gente vê coisas como o recente aumento de imposto sobre produtos de aço e de ferro. A estimativa que o nosso IVA, com a reforma tributária, vai ser o maior IVA do mundo. A ideia de taxar os milionários para aumentar a arrecadação, mas que já vem com uma contrapartida, então já vem com um gasto a mais. Uma ideia que não deu certo em outros países, como na Noruega. Enfim, muitas iniciativas de aumento de arrecadação que, embora o Haddad discorde de mim aqui, dizendo que não estão aumentando nem criando impostos, é de fato o que está acontecendo. E aí, qual o resultado disso tudo, tá? Quando você, lá na sua família, na sua casa, seu orçamento doméstico está gastando muito mais do que você ganha, só tem uma única alternativa, que é pedir dinheiro emprestado, é se endividar, e é justamente isso que o governo está fazendo. Não à toa a gente vê aí a dívida bruta do governo subindo para o maior nível desde o pico da pandemia, chegando a quase 80%
da relação de dívida sobre o PIB. E mais, como o governo não dá sinais de credibilidade, de responsabilidade fiscal, investidores globais passam a ter mais receio de colocar o dinheiro no país. Se tem menos dinheiro entrando, o que acontece com a taxa de juros? Ela tem que subir para atrair mais investimentos. Hoje o Brasil está com o segundo maior juro real do mundo. Então, o juro real é a diferença entre a taxa básica de juros e a inflação. E nesse ranking a gente perde apenas da Rússia, na situação que ela está, né? Não à toa, nos últimos 90 dias, as taxas de juros de títulos públicos seguros, como o Tesouro e o IPCA+, subiram ali de uma promessa de pagar inflação mais 6,10% para pagar agora inflação mais 6,74%. E toda essa situação está acontecendo agora no mercado financeiro, assusta muitos investidores que, inclusive, cometem erros em cima disso tudo que está acontecendo. Eu já vou te mostrar que erros são esses, mas antes falar um pouquinho sobre a solução, né? A solução seria o governo cortar gasto. Não é uma opinião apenas minha, tem muito economista que compartilha dela, como o Evandro, da Rio Bravo, inclusive gente do governo, né? A Tebet comentou recentemente sobre 30 medidas de revisão de gastos, embora não tenha detalhado nada disso. Enfim, foi essa situação, é isso que está acontecendo para justificar um dólar mais alto. Agora, o grande ponto é o que fazer, tá? E aqui eu não quero me posicionar como alguém que te aponta e fala, ó, é isso que você tem que fazer, e sim trazer fatos, trazer dados e falar o que eu estou fazendo e explicar o porquê. Você analisa e toma as melhores decisões possíveis para a sua vida, beleza? Antes de falar o que a gente está fazendo, eu quero destacar aqui dois erros muito comuns que eu vejo vários investidores cometendo em períodos como esse. O primeiro erro é se desesperar e vender tudo que contenha risco na sua carteira. Quando eu falo tudo que contém risco, eu me refiro a ações, a fundos imobiliários, a títulos de renda fixa, como o Tesouro IPCA+, né, que eu mostrei agora há pouco que a taxa subiu bastante. O que eu não mostrei é que a cotação caiu bastante. O Tesouro IPCA+, aqui já caiu mais de 10% em cerca de 60 dias, porque existe uma relação inversamente proporcional entre taxa e preço, né? Se a taxa sobe no curto prazo, o preço cai. E eu comento que vender ativos de risco é um erro, porque a gente já viu situações similares à da crise que a gente está vivendo agora. Como é que a gente viu isso? A gente viu isso em março de 2020, no início da pandemia, quando a bolsa aqui caiu 47% em poucos dias. A gente viu isso em 2016, né? A bolsa estava dando de lado ali desde 2009, 2016, naquela crise severa, ela chegou a bater ali o fundo do poço em fevereiro. A gente viu isso em 2008 também, né, na crise do subprime. E todo mundo que vendeu em meio à crise perdeu muito dinheiro. E eu entendo que querer vender tudo parece lógico. Eu entendo a dor emocional que pode aí acontecer contigo vendo o teu patrimônio, do patrimônio se desvalorizar ou ficar meio que no 0 a 0 já há alguns anos. Você precisa entender que tudo que eu te mostrei agora há pouco já está no preço. Informações amplamente reconhecidas pelo mercado e já precificadas. Sendo que, na média, os seres humanos tendem a dar peso demais no que está acontecendo recentemente. É daí que surgem grandes oportunidades, né? Por mais contraintuitivo que pareça, as maiores oportunidades dos últimos 20 anos foi investir ali em 2008, depois da crise, em 2016, no auge da crise do governo Dilma, em 2020, ali em março, no auge da pandemia. Que é claro, estou falando de carteiras de longo prazo, onde o correto é você comprar ao som dos canhões e vender aos sons dos violinos. O que não significa que você não deve pensar em como se proteger. Só que aí entra o segundo erro, que é se proteger comprando dólar. Recentemente essa notícia aqui bombou, né? O pessimismo que levou os funcionários do Banco Central a acumularem dólares. E eu acredito que, em se tratando de decisão de investimento de longo prazo, os funcionários do Banco Central estão errados. Como assim, Ramiro? Que arrogância, que petulância é essa? Deixa eu te explicar o porquê. Eu acredito que uma moeda, ela não é um bom investimento, seja dólar, euro, deixar o dinheiro parado em real, enfim, pior ainda, porque existem ativos melhores do que isso. Esse aqui é a oscilação do dólar aí nos últimos 21 anos, mais ou menos, tá? É uma curva ascendente, o dólar cresceu bastante nesse período. Porém, se a gente comparar eles com outros ativos reais, como ações brasileiras, você pode ver que o dólar perde de lavada nesse mesmo período. Se colocar ações norte-americanas na conta, essa linha verde escura, pode ver que esse teria sido um investimento bem melhor também. Se a gente colocar na comparação o índice IMAB de títulos públicos mais longos, ele também teria vencido o dólar. E inclusive o próprio CDI também venceu bem o dólar nesse período. E mesmo se a gente colocar a comparação começando em novembro de 2008, que foi o fundo do poço do dólar, ele ainda assim perde da maioria dos ativos no longo prazo. E mesmo uma renda fixa com baixo risco em dólar, para contexto, para você investir em títulos públicos americanos, você recebe hoje cerca de 4% ao ano mais dólares, não foi um grande investimento no longo prazo, tá? Nesse comparativo aqui, feito pelo Clayton Silva,
Vai ver que o dólar mais 5% perdeu do Ibovespa, do CDI, títulos prefixados, de IPCA mais 6%, da Bolsa Norte-Americana em reais, do índice de títulos públicos atrelados à inflação e por aí vai. Que fique claro aqui, tá? Eu acredito que o dólar no longo prazo tem só um caminho, que é para cima, até por conta do diferencial de inflação. Como a inflação é mais alta no Brasil do que nos Estados Unidos, esse diferencial vai indo para o preço. Só que eu acredito que exista uma forma melhor de se proteger. Por isso que estou falando aqui, e do meu ponto de vista é um erro apenas comprar dólar. Aliás, não existe apenas uma forma de se proteger, existem duas e eu quero falar sobre elas agora. Primeira forma é seguir uma estratégia de alocação de ativos, contando com uma parte da carteira em ativos dolarizados. A minha preferência aqui para carteiras de longo prazo é investir na Bolsa de Valores norte-americana em reais, dolarizando esse investimento. Essa forma muito boa de você se proteger, porque essa estratégia de alocação de ativos, ela comprovadamente explica 90% da variação de uma carteira. E é claro que é um tema bastante técnico, mas o fato é que investir na Bolsa de Valores norte-americana, dolarizando sua carteira, é muito útil porque essa é uma classe de ativos com uma correlação negativa com qualquer classe de ativos brasileira. A correlação é ou nula ou negativa, o que é muito bom pensando aqui em alocação de ativos. Se está ficando confuso, deixa eu te mostrar aqui um exemplo claro. Tá? Nesse gráfico aqui, a gente tem na linha vermelha investimento em ações brasileiras, na linha amarela investimento em ações norte-americanas em real, dolarizando seu patrimônio, e na linha azul uma carteira meio a meio, que é o que eu chamo de estratégia bull bear, que no longo prazo teria tido bem menos risco e bem mais retorno. Agora, o quanto investir em dólar da sua carteira de longo prazo vai depender da sua tolerância ao risco. Eu gosto muito de pegar toda a parte destinada a ações e dividir metade em ações brasileiras, metade em ações norte-americanas. É assim na minha carteira, por exemplo. Minha carteira de longo prazo é 1/3 ações brasileiras, 1/3 ações norte-americanas, 1/3 fundos imobiliários. Você pode ver, por exemplo, que nesse ano, até o fechamento de setembro, ações norte-americanas estavam subindo 34%, enquanto ações brasileiras estavam caindo e fundos imobiliários estavam no 0 a 0. Então, graças a esse 1/3 ações norte-americanas, a minha carteira está subindo 10 no ano, bem acima da inflação ou do Ibovespa. E desde o início, a parte de ações norte-americanas contribuiu bastante para a alta da minha carteira, que mais do que dobrou desde que eu comecei a mensurar o seu desempenho. E essa lógica, tá, de ter uma parcela em ações norte-americanas na carteira de longo prazo, uma parcela que seja igual à parcela de ações brasileiras, é algo que a gente faz para todos os nossos clientes. Pegando esse caso aqui um pouco mais antigo, de um cliente que está conosco desde 2017, pode ver que esse cara hoje tem cerca de 22% de peso de ações norte-americanas, né? O alvo dessa carteira aqui é 20%, está com peso um pouco maior porque elas estão subindo bastante. Pode ver que as ações norte-americanas contribuíram bastante para a alta desse ano e também para a alta desde o início dessa carteira. Foi a classe de ativos que mais subiu, inclusive, proporcionando que esse cliente aqui tenha tido uma alta de mais de 126% nos seus investimentos desde 2017. E é um ponto muito importante, mas muito importante mesmo, tá? É que essa forma de se proteger, assim como a segunda, ela deve ser feita antes da crise vir. Quer dizer, o seguro você compra antes de bater o carro, antes de roubarem o seu carro. Mas é claro, se você não fez ainda, se você ainda não tem uma estratégia de alocação de ativos ou nunca ouviu falar disso, você tem hoje, né, para fazer ajustes na sua carteira e deixar ela mais protegida de crise. Inclusive, tá, se você quiser uma segunda opinião sobre a sua carteira, se quiser que um especialista aqui do Clube do Valor dê uma olhada na sua carteira, entenda como você está investindo, mostre o que está legal e o que dá para melhorar e traga um plano de alocação de ativos, um novo plano de investimentos. Queria lembrar que a gente está com vagas abertas para a sessão gratuita de consultoria de investimentos. Basta pegar o teu celular, apontar para o QR Code que está na tela e preencher um rápido formulário ou apertar aqui no primeiro link na descrição para você tentar conseguir uma dessas vagas dessa reunião aqui, que é como se fosse uma primeira consulta grátis conosco, que a gente vai tentar agregar muito valor e se você gostar, ao final dela, você vai poder nos contratar para a gente cuidar da sua carteira, como a gente cuida hoje da carteira de praticamente 3 bilhões de reais do patrimônio dos nossos clientes acumulados. A gente recebe feedbacks muito bons de quem faz essa reunião, vou deixar alguns aí na tela para você dar uma olhada e ver que você não tem tempo a perder, só apontar aí para o QR Code ou apertar no primeiro link na descrição. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui a segunda forma de se proteger, que é investindo diretamente no exterior, ou seja, fazendo uma remessa do seu patrimônio para uma corretora como a Avenue, por exemplo, e montando uma carteira lá fora. Tem alguns custos a mais, como a remessa, o IOF, eventual imposto sobre herança, que lá nos Estados Unidos é bem maior, mas é uma forma de deixar seu dinheiro custodiado lá fora. Eu sei que tem investidores que preferem fazer isso, mas nesse caso é muito importante você saber o que está fazendo. Recentemente escrevi um e-book chamado O Melhor Jeito de Investir no Exterior, em que eu passo por vários temas pertinentes aos prós e contras de você investir custodiando o seu dinheiro no exterior. A resposta, se vale a pena ou não, é muito pessoal, né? Porque tem vantagens e tem desvantagens. Mas o legal é que esse e-book ele é bem completo, ele mostra aí a simulação de uma carteira com uma boa alocação de ativos investida no exterior.
Mostra ali como é que a gente comporia essa carteira para o investidor com um perfil de risco moderado, mostra quanto essa carteira aí teria rendido no longo prazo, em dólares, e enfim, acaba dando um norte bem legal para quem quiser investir diretamente no exterior. Esse e-book também, tá? O download é totalmente gratuito, vai ser o segundo link aqui na descrição. A segunda forma de se proteger. Agora eu te pergunto, como você está fazendo para se proteger dessa situação? Deixe teu comentário aqui abaixo. Se você quiser ter uma consulta gratuita sobre investimentos com um especialista, aperta aqui para agendar. Se quiser seguir aqui no YouTube comigo, aperta nesse botão aqui para assistir um vídeo complementar a esse. Um grande abraço e até mais!